Podem sentar. Pastor Ricardo, muito obrigado pelo convite. Os membros, obrigado pela gentileza de também nessa noite ouvir-me. Quero agradecer a presença de alguns irmãos que conheço. Sérgio Roberto Florindo, que está aqui, tem mais alguns irmãos. E festa de Pentecoste, o dia de Pentecoste, ou a busca do Espírito Santo, essa matéria é uma matéria bem estimulante para quando se fala sobre essa doutrina, que é a doutrina do Pentecoste, de um ponto de vista, para nós, a nossa cultura brasileira, quando se fala de Pentecoste, você imagina-se que é uma igreja que acredita e vive a promessa do Espírito Santo. Para a cultura judaica, eles não pensam assim. Para a cultura judaica, quando você fala Pentecoste, ele significa, Pentecoste é uma festa agrícola que dá início 50 dias depois da Páscoa. Começa 50 dias ou 7 semanas, começa com a festa da colheita do trigo e termina com a da cevada. É tido como uma festa agrícola na cultura judaica. Para nós, latinos de origens pentecostais, entendemos, quando se fala pentecostal, está dizendo assim, esta igreja ou essa pessoa crê ou acredita na manifestação ou nos dons do Espírito Santo, porque foi no cenáculo lá em Jerusalém, no Monte Sião, que no dia de Pentecoste, acontece que veio o derramamento do Espírito Santo, e nós aqui criamos essa nomenclatura para todas as igrejas que acreditam na manifestação ou nos dons do Espírito Santo, sempre parte pelo princípio de dizer igrejas pentecostal. Exceto algumas outras, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Avivamento Bíblico, algumas igrejas tradicionais que não usam a nomenclatura de Pentecoste para se referir que acredita na doutrina do Espírito Santo. Por exemplo, você não vai encontrar uma Assembleia de Deus escrito, Assembleia de Deus Pentecostal. Se você ouvir isso, pode ter certeza que aquele pastor é um analfabeto teológico. Por que isso? Porque sendo assim, em 1908, quando chega a doutrina do Pentecostes no Brasil, quem traz a doutrina é a Assembleia de Deus. Trazendo para o nosso cenário, ela é a mãe da doutrina do Pentecostes no Brasil, sendo ela a mãe, ela não precisa colocá-lo a sua origem. Mas o texto que li fala sobre o momento que Noé descobre que era hora de fazer um teste, e ele pega duas aves, pega primeiramente um corvo e solta, e este corvo vai, depois volta, depois desaparece da história. E depois ele solta uma pomba. Essa pomba vai, retorna, segunda vez, na terceira vez não volta mais. Só que na segunda vez ela vem com um ramo de oliveira sobre o seu bico. O que nós podemos entender sobre festa do Pentecoste, para falar de Pentecoste, você precisa compreender que está se referindo ao mover ou o movimento do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. No período do Velho Testamento, o Espírito Santo não se fazia presente como se faz hoje, tá bom? Existia alguns homens que eram tidos como cheio do Espírito, mas não era batizado com o Espírito, porque ser cheio do Espírito é uma coisa e batizado é outra coisa. Tudo bem? E o ministério do Espírito Santo no período do Velho Testamento não é como se é hoje. Como é que era o ministério do Espírito Santo? Como era que o Espírito Santo se fazia presente no período dos apóstolos, no período dos profetas? No período dos profetas, o Espírito Santo vinha para realizar uma missão específica. Depois que realizava a sua missão específica, voltava para o seu local de origem. Por exemplo, o capítulo 38 de Isaías diz que Isaías traz a mensagem para o rei, e o rei vira para a parede e começa a se lamentar, disse, Deus, tu sabe que eu andei na tua presença. Quando o profeta deixa a mensagem, quando chega no pátio, o Espírito Santo diz, volta, eu vou consertar a mensagem. O que significa a manifestação da pomba e do corvo? O corvo representa eu e você, no período que estamos na igreja e vivemos simplesmente desfrutando dos frutos da carne, que é aquilo que Gálatas descreve. O fruto da carne e do espírito. O corvo está na lista dos animais, das aves de rapina ou daqueles pássaros da classe dos agoreiros, ou da família das procelárias, se você estudar um pouco, que seria a classe dos agoreiros, ou da família das procelárias, que são aqueles pássaros que emitem som de lamento
ou de agouro, ou aqueles que dão alguns sinais que alguma coisa está para acontecer, do qual você olha para ele e diz, olha, os pássaros estão nos passando uma mensagem, não é que você está em outro mundo. Dentro do período do mundo bíblico, os pássaros sempre tinham uma sensibilidade para compreender e entender a voz de Deus, quando alguns humanos não entendiam. Por isso que os poetas sempre falaram, as andorinhas voltaram, né? Porque aí você conhece, olha, uma andorinha só não faz verão, você quer dizer o quê? Não é isso? O salmista disse, olha, os pardais encontraram casa, as andorinhas ninhos nos teus altares. Mas não é sobre as procelárias que eu quero falar. Deixa para lá. Aqui o corvo, ele representa as minhas atitudes depois que eu chego no Evangelho e continuo com meus velhos hábitos do velho homem, enrustido, embutido dentro de mim, que de vez em quando quer se revelar. Assim era o comportamento do corvo, que ele sai simplesmente para fazer uma faxina do que estava acontecendo. Algumas coisas do nosso comportamento não se revela porque Cristo não deixa. Porque o velho homem não está no boteco, entenda isso. O velho homem continua dentro de você, continua aqui, residindo aqui. Ele só não se revela porque o Espírito Santo e Deus não deixam. Por exemplo, quando você chega no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus convida Moisés para levar uma missão e Moisés se recusa. E começa a questionar a Deus que ele não era capacitado, que tinha alguém desse jeito, e começou, aí Deus faz alguns sinais, diz, olha, você tem uma vara, tem na mão, e Moisés ficava ali se intimidado. Por último, Deus diz assim, Moisés, põe a mão no teu peito. Moisés põe a mão no peito, depois ele tira a mão de Moisés, está toda cheia de lepra. Deus fala assim, Moisés, coloca dentro de novo. Ele coloca, a mão fica limpa. Ou seja, queria dizer que esse corvo está sempre dentro de nós. Não se revela porque ele não deixa. Mas por que não deixa? Não é porque você é o super crente, é porque existe um papel importante da pessoa, do Espírito Santo, que você se envolve com ele e ele vai moldando o seu caráter. Porque quando você estuda a doutrina do Espírito Santo do ponto de vista dos frutos da carne, os frutos da carne não é nada mais do que pecados do caráter. Está relacionado com o seu caráter. Jesus até te libertou de algumas coisas, de alguns vícios, mas o caráter ele precisa trabalhá-los. Existe, quando se fala ser desonesto, trapaceiro, caloteiro, está relacionado com os frutos da carne, que é pecado do caráter. Está inserido no papel daquele corvo que solta. E por último, ele solta a pomba. E a pomba faz o seguinte, vai e volta, porque era assim o ministério do Espírito Santo no período do Velho Testamento. Fazia a sua missão e voltava para o céu. Vinha na terra, fazia a sua missão, voltava para a terra. A última vez, foi na terceira vez, ele não volta mais. Não voltou mais, porque significaria que o Cristo, Jesus, como diz no livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 9, quando ele disse, olha, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para que fique convosco. Ou seja, e ele chega no versículo 7 e diz, olha, a partir de agora eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Quando eu chegar lá, eu libero para que ele venha. João 16, versículos 7 e 9. Então a presença do Espírito Santo em nosso meio, hoje, nesses dias atuais, é a revelação direta que Cristo está no céu e ele libera o Espírito Santo para estar conosco. E quando ele está conosco, não é como a pomba que vinha e voltava. Ele veio, agora, assim como a pomba foi a última vez e não voltou mais, assim quando Cristo chega no céu, o Espírito Santo vem e hoje está entre nós. Por isso que ele diz que não deixarei órfão, mandarei o Consolador. Consolador, aquele que permanece conosco, está junto conosco. Uma vez ele estando na sua vida e na minha vida, é excluído da minha e da sua vida aquela oração do Salmo 51, que é muito conhecida em nossos dias, quando você diz, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Nesse período dessa oração, Davi faz isso confessando os seus pecados. Nesses dias atuais, ele não retira porque você está pedindo. É porque é a promessa de Deus que diz que ele enviaria o Consolador para que fique conosco. Então, ele está entre nós. Quando você faz esta oração, você está fazendo uma oração de um tipo de uma humildade, sem um conhecimento do que diz o texto. Mas
O impressionante é que essa pomba, depois ela volta com o galho da oliveira. A oliveira está relacionada com tudo aquilo que você conhece como frutos do Espírito, como derramamento do Espírito. Por isso que você vai encontrar Jesus no Getsemane, que seria a prensa, lugar onde se prensava o azeite, e ela volta como todo símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, no período do Velho Testamento, ele se revelava no livro dos proféticos com muitos símbolos. Era como fogo, era como vinho, a oliveira. Só que hoje ele não é símbolo, hoje ele é Deus, ele está presente, ele é real, ele fala com o seu povo, você compreende, você entende. Ele está entre nós. E é nesse momento, com esse símbolo, que ela aparece com um galho, uma folha de oliveira. A oliveira é tido na cultura do mundo bíblico como um dos símbolos do Espírito Santo e faz parte de toda uma liturgia da cultura israelense e do culto mosaico. Por exemplo, em volta do templo, onde se conhece hoje como a esplanada do ministério, se você assistiu aí aqueles conflitos que teve agora em Israel, a esplanada do ministério em Jerusalém, em volta da esplanada do ministério, nos dias de Davi, quando Davi fala que ele era como uma oliveira verde, as oliveiras eram plantadas em volta da esplanada do ministério, que seria o templo de Salomão, e aquelas oliveiras colhidas ali, ela era prensada, a primeira prensa da oliveira, saía o melhor azeite, o virgem, e aquele dali ninguém poderia pegá-lo, era reservado exclusivamente para o Santo dos Santos e servia só para consagrar profetas e rei. Ele ficava lá naquela missão. Só que a oliveira, quando ela está pronta para ser colhida, ela não precisa fazer que nem faz os colhedores de café, que pega o pé e chacoalha. Se você conhece um pé de oliveira, quando você chega na oliveira que ela está pronta para ser colhida, você não precisa agredi-lo, você não precisa bater, você não precisa chacoalhar, só você pôr as mãos, ela começa a cair sobre você. E quando ela está no ponto do consumo, quando você pega a oliveira toda pretinha na sua mão, ela começa a soltar o seu azeite, o seu óleo. Sua mão fica untada com o óleo que sai daquela própria azeitona. Se ela cai sobre o chão e passar aproximadamente 15 dias, 10 dias e não ser colhida, aquela azeitona fica pedrificada. Vira uma pedra. Ou seja, qual é a lição? Se a azeitona está pronta, ela tem o azeite, tem o óleo, e pode ser útil, e você não utiliza, ela pedrifica. Tudo bem? E você não precisaria fazer muito esforço, só você estendia a mão, ao colocar na mão, ele dissolve o seu óleo. Se um dia você for em Israel, se tiver a oportunidade de pegar aquelas oliveiras e pôr na sua mão, você vai ver. Se você quiser ainda comprovar, pode olhar em volta, aqui algumas que caem, ninguém colhe. Quando você pega, é uma pedra, que é eu e você, nas mãos de Deus. Se Ele deixar trabalhar, você solta tudo o seu melhor e o seu azeite. Se você não deixar Deus trabalhar, você fica pedrificada. E a primeira prensa, o azeite, ficava reservado no Santo dos Santos, só servia para consagrá-lo reis e sacerdotes. E aquele azeite ficava lá muitos anos. Quando surgia um rei ou um sacerdote, era hora de se utilizar aquele azeite. Tudo bem? Aí vinha o segundo, olha, tiramos a primeira prensagem, aqui não sai mais nada, não tem mais nada, já tiremos o melhor. Prensou, saiu o azeite, o virgem, que só serve para o sacerdote consagrar rei. Depois, não, vamos dar mais um jeito. Prensava a segunda vez, saía um outro azeite, que é aquele que você conhece, que se chama do extra virgem. Esse extra virgem servia para quê? Servia para o consumo do sacerdote, o sacerdote consumia ele. E também servia para acender as lamparinas do templo. A terceira prensagem, que você achava que aquela azeitona já não tinha mais nada, só estava o bagaço, aí saía outro que servia para comida, para comercialização, para que você pudesse apreciar na sua comida. Quando terminava tudo isso, já achava que daquele azeite não tinha mais nada. A primeira já foi para Deus, para o sacerdote. A segunda foi para acender os templos. A terceira para meu uso. E agora só tem bagaço e casca.
Da azeitona não se perde nada. Do bagaço e a casca se fazia uma prensagem e dele saía o cosmético, o sabonete, o creme. Por isso que de vez em quando você precisa do brilho do Espírito Santo e de vez em quando aquele produto que servia para o uso doméstico e para utilizá-lo, daquela mesma azeitona de vez em quando, aquela casca, aquele bagaço que não tinha utilidade para ungir o rei, ela servia para ir lá dar o polimento nos utensílios do templo. E aí, se eu não sou o azeite tão especial que só existe para servir ao rei, para ungir rei e profeta, eu vou ser o azeite que vou servir para clarear, alumiar, dar brilho à casa do Pai. Se eu não sirvo para dar esse brilho na casa do Pai, eu vou servir ao menos para ser um azeite, para servir de alimento para a minha família ou para alguém. Mas mesmo assim, se esse azeite não tem mais, eu não sou esse que tem essa utilidade, eu posso ser aquele azeite que sobrou do azeite, que seria a casca, o bagaço, vai servir para dar o polimento, tudo aquilo que é da casa de Deus. Ou seja, de um ponto de vista, quem está aqui ministrando pode ser importante, pode ser o azeite mais especial, mas aquele irmãozinho que está lá trabalhando na lanchonete, é o que limpou os banheiros, é o do mesmo azeite que servia para poli-lo. Ou seja, não é porque o azeite esperava o rei, quando surgiu o rei, e o outro que servia para clareá-lo, as lamparinas do templo, ou serviria para os cosméticos. Esse mesmo azeite estava no banheiro, estava nos utensílios. Isso é eu e você. Quando entendemos o trabalhar do Espírito Santo, que ele faz o que você não pode fazer. Aí ele adentra a sua vida e começa a mudá-lo. Foi isso que Paulo descreve em Romanos 8, que é o versículo, acho que é o 26, que ele fala que o Espírito Santo, ele intercede ou ora por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe orar, intercede pelas minhas fraquezas. Pelas minhas fraquezas. As minhas fraquezas, talvez, eu tenho até vergonha de falá-lo, mas ela é conhecida nas minhas orações. O bom das minhas fraquezas, querido, sabe qual é? É que, quando você chega a 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo começa a se auto-vaidecer, falando de si mesmo e dizendo, olha, conheci um homem que na carne ou fora da carne, foi ao terceiro céu e viu, e teve revelações, coisas, e começou a se auto-vangloriar. Mas quando chega no finalzinho, depois ele disse assim, olha, mas também foi-me dado um espinho na carne, né? Esse espinho na carne dá uma confusão na cabeça de crente, que ele cria cada coisa mirabolante, e o texto está dizendo bem claro o que é o espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, ele diz assim, a saber, um mensageiro do diabo, que toda vez que eu fazia alguma coisa para Deus, ele vinha lá e me dava um sacode. E eu fiquei desapontado, decepcionado com Deus, e fui falar com Deus, tira isso do meu caminho. Aí Deus olhou para eles, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Analisando desse jeito, parece que não tem sentido, irmão. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não tem sentido, mas Paulo descreve em Romanos que o Espírito Santo intercede por você mediante as suas fraquezas. Como é que o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza? Quando você chega nesse mesmo capítulo, vai ser, olha, digo fraco, eu sou forte. Joel diz isso, digo fraco, eu sou forte. E Romanos descreve isso, e 1 Coríntios descreve isso. Para você compreender essa oração de Paulo, quando ele fala sobre esse papel, digo fraco, eu sou forte, ou que Deus olha para ele e diz, olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você tem que compreender que uma vez você derramado nos pés de Cristo, tendo um conhecimento e um entendimento com um Consolador, que é aquele que te consola, que é aquele que está contigo, que Consolador é a transliteração do grego que significa parácto ou parácleton, que seria advogado, ou aquele que é teu companheiro, que anda com você, que te acompanha e que te assiste. Nessa sua oração, Paulo diz, Senhor, tira isso do meu caminho, não deixa que esse espinho na carne venha
Ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. O que se entende com isso? As minhas fraquezas não é somente só minha. As minhas fraquezas também é compartilhada com Deus. E Deus olha para mim, um homem fraco, falho, e Ele pega as minhas fraquezas e faz de mim forte. Como isso? Porque todas as vezes que eu olho para mim, que eu não preciso do auxílio, da ajuda do Deus eterno, eu estou dizendo que eu sou forte. E uma vez eu sendo forte, eu não posso sentir o auxílio de Deus, porque Deus é Deus forte e todo-poderoso. Ele não vem complementar na vida de quem é forte. Ele só se aproxima de quem é fraco, que teve as suas falhas, suas fragilidades, que ele disse, a tua fraqueza, a sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, um homem fraco que reconhece as suas fragilidades, se derrama nos pés de Deus, chora através do Espírito Santo. O Consolador, que é Deus, é um Deus forte, vem de encontro ao homem fraco e pega o fraco, porque ele só, sendo ele Deus forte, ele só trabalha em cima de um fraco. Ele pega um fraco, já que eu sou um Deus forte, eu vou precisar de você, que você é fraco. Então ele vem, o Deus forte, sobre o fraco, e levanta você, e ele diz: oh, aleluia. Aí você compreende o que ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou dizendo, eu sou Deus forte, eu tenho poder. Como você é fraco, eu vou usar do meu poder sobre a tua fraqueza, para pegar o fraco e dizer, eu sou forte. Isso você compreende quando você entende a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando se celebra dia de Pentecostes, é dia que você deve entender que é o momento da sua intimidade com o Consolador. E sendo Ele o Consolador, que é alguém enviado para estar ao seu lado, é nos dias da angústia mais difícil que você consegue triunfar, passar por momentos tão árduos que você não imaginaria, como disse Davi no Salmos 27 e 37, o meu Deus transpôs comigo no dia da adversidade, Ele me guardou no seu pavilhão. Como é que isso acontece? Não é que você é o super crente, ou suas virtudes vai além disso, é nesse exato momento que entra o papel do Consolador, aquele que está ao teu lado, aquele que te auxilia, vem de encontro a você, para que você possa triunfá-lo. É nesse momento que entra o papel do Consolador, aquele enviado para estar ao seu lado. Por isso que ele te ajuda. E quando chega depois de 3 ou 4 ou 5 dias que você começa a se autoconscientizar de tudo que você passou, você começa a imaginar como foi que eu consegui passar. Como foi que eu encontrei força? Como foi que eu passei por cima de tudo isso? Não foi você. Não foi você. É que você é simplesmente um instrumento de Deus que nessa terra, e Deus toma esse instrumento emprestado e envia o Consolador, que vem consolá-lo, as lacunas abertas pelas feridas, ou pelas decepções, ou por aquele momento, ele vem, consola você de uma forma que está contigo, que você encontra força onde não tinha, triunfa sobre os obstáculos e sai lá na frente, e amanhã você começa a refletir como foi que você venceu. Não foi que você venceu, é que o Consolador, que é a promessa de Deus, que não deixaria você e nem eu só, lhe acolhe nos seus braços e te auxilia para que você não se proste, para que você vença os obstáculos. Não é a sua capacidade, é a promessa do Consolador sobre a sua vida. Toda vez que falar de Pentecoste, lembre mais ou menos de tudo isso que eu falei. Deus abençoe. Pastor Ricardo, com o senhor.